Eu quero pedir para vocês, de novo, estendam suas mãos. Vamos abençoar o nosso pastor que vai ministrar sobre nós hoje a porção rica do Senhor sobre nós. Senhor, Tu és Senhor, Tu és Rei. Nós cantamos porque cremos e queremos que isso seja verdade nas nossas vidas. Só Tu és Senhor. E nós queremos, Pai, neste momento, quando encerramos o nosso louvor, a nossa adoração e Te entregamos tudo aquilo que nós tínhamos para Te entregar, que o Senhor receba como cheiro suave, Pai, e que neste momento o Senhor, eu concordo com a oração da Fer, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Teu Espírito Santo que habita em nós abra e esvazie de nós tudo que temos e tudo aquilo que nós humanamente estamos segurando e que não devemos segurar, devemos pôr para fora, porque não pertence ao Senhor e não é de nós. Deus, nos ajuda a nos esvaziarmos e nos enche da porção da Tua palavra que vai ser ministrada. Em nome de Jesus, nós sabemos da capacidade do Teu Filho, o nosso pastor Tiago, mas nós Te pedimos nesta hora, venha com porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida dele, com unção dobrada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, completa a Tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas, através deste vaso que é o Teu Filho. Este vaso que é humano, que é frágil, mas carrega uma herança tão poderosa dentro dele. Capacita, lembra ele de tudo que o Senhor colocou no coração e na mente dele, de tudo que ele já tem estudado, de tudo aquilo que o Senhor tem dinamicamente para este dia. O Senhor sabe cada um de nós que estamos aqui, o Senhor sabe com o estado que cada um de nós estamos e chegamos neste lugar. E o Senhor sabe como cada um de nós temos que sair daqui. Usa poderosamente a vida do pastor Tiago e fala conosco, Pai. Derrama sobre a vida dele, a família, a casa dele, bênção sem medida. E que ele continue levando como ministro da Tua palavra e pastor do Teu rebanho, pela Tua vontade, ao seu modo. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Vou ficar aqui embaixo. Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém? Saudade de todos. Estávamos aí de férias, fomos para Caxias e graças a Deus, obrigado pelas orações. Fomos em paz, voltamos em paz. Um caminho longo, né? Estamos juntos com meu pai. E realmente Deus protegeu e graças ao poder e o nome dele estamos de volta. Amém? Glória a Deus. Queridos, como sempre acontece, Deus já está falando no teu coração. Amém? Amém. Aqui ele abriu o culto falando em Efésios capítulo 1 das bênçãos de Deus. Amém? Que nós já somos abençoados com as mais ricas bênçãos. Já somos. A gente já viu por que nós já somos. Aonde estão essas bênçãos? Aleluia. Aleluia. O Edgar ministrou, abriu a sua ministração falando sobre a humildade. Reconhecemos que somos falhos, que se não fosse por Deus. Cantamos sobre estarmos firmados. Firme fundamento é a rocha. O que é isso? O que é estar firmado na rocha? Nós vamos falar de tudo isso nesse momento agora. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E a Fernanda falou sobre o que? Fome, sede. A gente vai falar disso também. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? A igreja é dele. Quem fala aqui, fala por ele. Por isso você está aqui, você está sendo alimentado por ele, não é por mim, não é pela filha, não é pelo pastor Edgar, não é pelo Edgar, não é, é por ele, amém? Então aproveita isso. Glória a Deus. E antes de começar, eu queria passar um vídeo. Você já está no ponto aí? Acho que esse aqui não vai atrapalhar não, né? Pode colocar aí. O efeito da Bíblia no cérebro humano.
estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, isso se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lemos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai em 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É disso que vamos falar hoje. Da preciosidade da palavra de Deus. E legal que a americana gosta muito de pesquisa, né, de estatística e tudo mais. E é muito precioso isso que eles descobriram. Lendo 4 vezes por semana. Olha a diferença que isso faz na nossa vida. Aleluia! E é disso que nós vamos falar. E eu queria, por isso, que você já deixasse sua Bíblia aberta lá no Salmo 119. Aleluia! Deixa a Bíblia aberta. Vamos já combinar algo aqui no começo? Amém? Deixa sua Bíblia aberta no Salmo 119, porque a gente não vai ler, são 4 páginas, são 176 versículos. Não vamos lê-lo todo, ok? Mas à medida que formos passando os pontos, for apresentando os versículos aí na tela, aí a gente vai ler. Aí eu gostaria que vocês participassem, amém? A versão, para ficar melhor, quem estiver no celular, a versão da NVI, quem for ler, porque tem algumas palavras que mudam e que vai perder um pouco do sentido aqui, daquilo que for falar, mas você pode ler a hora que eu pedir. E por favor, leia rápido, né? Versículo tal, já lê, tá bom, pessoal? Outro versículo já lê, tá bom? Para a gente poder ser dinâmico e aproveitar o que esse salmo tem para nós. Esse salmo, ele é maravilhoso. É um salmo que vai despertar e vai revelar para nós o quanto a palavra de Deus ela é preciosa. E o porquê ela faz tudo isso que a gente viu nessa estatística, nessa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos conhecem aquela música que a gente cantava quando era criança? Leia, Faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crer.
Conhecem? Sim. Todo mundo conhece, né? Aí você vai falar, puxa vida, vim, acordei cedo de manhã no domingo, o pastor falou que tem que ler a Bíblia e orar. Isso eu já sei desde pequeno. Verdade. Mas o que isso tem feito diferente? Você saber, a gente saber desde pequeno não muda nada. O que muda é se eu leio a Bíblia e faço isso. Saber não muda nada. E é isso que eu quero nessa manhã. Trazer a importância da leitura da palavra. Eu vejo que quando eu orando essa semana, né? Todos pregam aqui, pedem a palavra para Deus. Quando veio esse tema no meu coração, aí meu pai mandou esse vídeo, era um outro vídeo, mas falando da mesma estatística, na semana lá no nosso grupo da família, e Deus falou, é isso que eu quero falar. Da importância da palavra de Deus. Da importância de lermos. E eu vejo que Deus já está movendo isso. Pessoal do grupo de louvor, a gente teve o desafio esse ano, estamos lendo a Bíblia, vamos ler em 6 meses. O Eliezer tem colocado diariamente ali a porção da Bíblia para nós lermos. No final também eu vou colocar no grupo da igreja uma outra, para quem não está no grupo do louvor, um outro plano de leitura para a gente ler um ano a gente lê a Bíblia, ok? Aí são menos versículos do que o pessoal do louvor está lendo e tal, mas não tem problema, o importante é ler a palavra de Deus, amém? E eu quero que a gente saia daqui nessa manhã com essa vontade, com esse desejo de ler. E a música fala, lê a Bíblia e faça oração, e a oração também tem efeitos na nossa vida. Existe outra pesquisa, estudos que falam que os efeitos da oração no cérebro, eles falam que a ideia de reduzir a ansiedade e a depressão é absurda quando você ora. Por isso que leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém? Só que o nosso foco nessa manhã vai ser sobre a leitura da palavra, buscar na palavra, buscar em Deus a importância de ler a Bíblia. E quando eu estava procurando e orando, veio esse salmo. Porque esse salmo, a gente vai ver, esse salmo ele é espetacular. Claro que existem vários outros textos, o próprio Salmo 19, se você quiser ler depois, Salmo 19 fala da importância da palavra de Deus, né? Alguns acreditam que até o autor daqui se inspirou nesse salmo para escrever o Salmo 119. Então, outros, diversos textos vão falar da importância da palavra de Deus, mas o Salmo 119, a gente vai ver que ele é especial aqui, amém? E como eu disse, a gente não vai ler os 176 versículos, mas à medida que eu for pedindo, a gente vai lendo aí, ok? De uma maneira rápida e dinâmica. E a gente vai entender o quanto que a palavra de Deus, ela é espetacular. Por isso, queridos, eu queria que a gente saísse daqui hoje. Sabe quando a gente vê aquela propaganda de comida? Sabe quando a gente vê aquele... Acho que alguns vão sair daqui e vão para uma churrascaria. Acho. Não dá vontade de sair daqui e comer essa picanha feia. Estamos perto do meio-dia. Vou pregar só 2 horas. Sabe essa vontade quando a gente é atraído por uma propaganda? Queridos, eu quero que ao estudo desse texto gere isso em nós. Amém. Amém? Você sai daqui com vontade de devorar a palavra de Deus, se alimentar. Amém? Esse é a minha vontade e o meu desejo para nós. Amém? Contudo, antes de entrarmos no texto em si, vermos e analisarmos 3 pontos eu vou colocar nesse texto. É óbvio que em 176 versículos existem diversos pontos. Amém? Que ele trata aqui. Mas eu quero trazer apenas 3 daquilo que Deus trabalhou no meu coração em alguns versículos aqui. Eu creio que é aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Mas antes de entrarmos nesses pontos, é importante a gente entender o contexto aqui. Primeira questão, o autor desse salmo ele é desconhecido. Não sabemos quem é o autor. Alguns chutam Moisés, outros até com uma boa sugestão, por conta da forma que se fala Jeremias, o profeta Jeremias, e pelo tempo, porque o autor provavelmente era alguém importante em Israel. Porque no versículo 23, alguém leu 23 aí? Salmo 119? Rapidamente. Aceitaram-se
príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Os teus decretos. Aceitaram-se príncipes e falaram contra mim. Olha o 161. Alguém com voz alta aí. Estão abertos aí? Príncipes me perseguem sem causa, porém o meu coração teme é a tua palavra. A tua palavra. Príncipes me perseguem sem causa. Ou seja, o autor era alguém importante, porque para príncipes, governantes, reis importantes perseguirem ele era alguém importante, destaque do povo, certo? Então, alguns chutam Jeremias por conta disso também, e por conta da forma como ele fala da palavra no coração. Versículo 11, que é muito conhecido, alguém lê aí? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Isso Jeremias fala também, quando ele vai falar da nova aliança, no Jeremias 31, ele fala, porém a lei aonde? No coração deles. Então, por isso que alguns arriscam Jeremias, mas apesar disso não é certo, né? Portanto, apesar de a gente não saber com certeza quem é o autor desse salmo, e o que ele escreveu com tamanha paixão no íntimo do coração, é importantíssimo para nós. E aqui um pouquinho, lembra quando a gente falou sobre Hebreus, como nós também não sabemos quem é o autor. E isso destaca o quanto é inspirado o livro. Por quê? Porque um dos principais critérios para se descrever, na época, se o livro era inspirado ou não, era quem era o autor, só era algum autor importante. O fato então de não sabermos o autor, e mesmo assim ele está aqui como livro inspirado, mostra que a inspiração vem do próprio livro e não dos critérios canônicos que levantaram. Glória a Deus, vocês entenderam a ideia? O porquê então realmente é um livro, é um salmo inspirado por Deus. E o fato de não sabermos o autor revela isso também, o quanto a palavra de Deus ela é preciosa. A preciosidade da palavra de Deus. Um segundo aspecto aqui é fantástico também. Eu coloquei como uma arte. Por quê? Porque, para mim, e não só para mim, mas quando nós lemos e entendemos esse trabalho, esse é uma obra de arte, gente. Isso aqui é uma obra de arte da literatura. Isso aqui a gente não consegue pegar porque a gente está no português. Mas quando a gente vai para o hebraico, primeiro, antes disso, é o maior livro, o maior capítulo da Bíblia. E, consequentemente, o maior salmo. Certo? É o maior de todos. Agora, por que ele é o maior? Isso a gente não capta na nossa língua, porque no português não encaixa. Mas no hebraico, na língua que foi escrito, esse salmo inteiro, ele é um acróstico. Aí, pai. Pastor Edgar Cláudio acróstico, né? Ele é um livro escrito inteiro em acróstico. E ele é cumprido por quê? Porque a cada bloco de 8 versículos, não sei se na sua Bíblia tem aí, no primeiro versículo antes tem um Aleph, Beit, lá no versículo 9, Gimel, no 17, Dalet, no 25, Re, no 33, está vendo? Vav, sabe o que é isso? Isso são as letras do alfabeto hebraico. O autor, ele pegou o alfabeto hebraico inteiro, as 22, por isso que ele é comprido. As 22 letras do alfabeto inteiro hebraico. E em cada bloco de 8 versículos começa com uma letra. Ou seja, o Aleph, que é o A, que seria o A no alfabeto hebraico, do 1 ao 8. O Beit, do 9 ao 16. O Gimel, que é a ordem. E fora isso, está na ordem o alfabeto. Gente, isso aqui... Você tem noção do trabalho para fazer isso aqui? Você tem noção do quanto que ele se dedicou para escrever isso aqui? Aí você pode me falar assim, mas pastor, ele foi inspirado. E muitas pessoas acham que inspiração é tipo Chico Xavier, né? Não tem nada a ver. A Bíblia deixa claro que todos os autores estavam em plena capacidade mental. Lucas, quando nós vamos ler Lucas, lá no capítulo, ele fala, excelentíssimo, eu pesquisei, eu fui atrás e preparei para você aqui um completo de toda a história de Jesus.
Ele foi atrás, ele pesquisou, ele conversou com pessoas, ele fez entrevistas, ele foi um trabalho. Sabe quando você faz um trabalho de conclusão de curso? Esse seria de um doutorado. Esse aqui seria um pós-doutorado, porque isso aqui é muito profundo, é muito rico. Por isso que ele é comprido. São 8 versículos para cada letra, são 22 letras do alfabeto. Por isso que ele é comprido. Então, é maravilhoso a gente ver isso aqui. A ideia, com essa obra de arte, a intenção do autor era passar o valor inestimável que a palavra de Deus tem. Se eu vou me dedicar a fazer algo tão profundo, é porque eu sei o quanto ela é valiosa. Eu sei o quanto ela vale. E a forma mais completa e sublime que o autor encontrou para expressar o comprimento, a altura, a largura e a profundidade da palavra de Deus foi usar todo o abecedário que ele tinha. Glória a Deus! Amém. Vocês estão conseguindo captar o quanto a palavra é maravilhosa? E aqui tem um detalhe. Ele tinha toda a palavra? Ele tinha toda essa palavra aqui? Ele não tinha tudo. Provavelmente o Pentateuco, alguns históricos, talvez foi Jeremias, já quase no final do exílio, talvez já alguns profetas, mas ele não tinha o Novo Testamento. Ou seja, o que nós temos na nossa mão ainda é mais valioso do que isso que ele fez aqui. Glória a Deus, gente! Amém. Vocês estão entendendo o quanto é valioso a palavra de Deus? Portanto, o esforço intelectual aqui, somado, claro, à inspiração divina dessa obra de arte da literatura, revela mais uma vez o quanto a palavra de Deus é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Aleluia! Nós temos que dar essa mesma importância. Ou melhor, nós só vamos ter essa ânsia que eu falei, essa vontade, a foto que você viu da picanha aí, se eu dar esse valor. Por que você fica com vontade de ver picanha? Você sabe que é bom, né? Você não conhece, você nunca ouviu, nunca leu, tem que tirar poeira lá para você ler. Você nunca vai valorizar. Eu quero, por isso que esse texto, quando a gente vê esses detalhes, o quanto isso é fantástico. E o terceiro ponto é o porquê que a palavra de Deus é fantástica. Porque a forma que ele escreve. Não só a forma como ele escreve, que é uma obra de arte usando esse acróstico, mas o que ele escreve, sobre o que ele escreve. Qual é o tema principal que está no coração dele? E aí na foto é uma imagem de um papiro do original da Bíblia. Original não, uma cópia, né? O original não se tem, mas uma das cópias originais. O que ele fala? O tema central desse livro. A gente vai ver nos versículos que formos ler, e já vemos aqui, todos repetidos sobre o que? A palavra de Deus. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Príncipes e reis vêm contra mim, tal pecado, mas eu me firmo nos teus decretos. A gente vai ver isso com mais detalhe. Mas a ideia, ele fala nos 176 versículos, em 170, ou seja, apenas em 6, ele não cita a palavra de Deus. Você tem noção disso? Por isso que é o que ele está mostrando que é valioso. São 176 versículos onde ele destaca a palavra, ele repete a palavra de Deus. Claro que ele usa 10 sinônimos para isso, para não ficar repetitivo, mas ele usa 10 sinônimos para isso. Contudo, por repetir, outro detalhe importante é, na cultura hebraica, quando alguém, um autor de um salmo, de um poema, de uma música, quando ele queria destacar algo, ele repetia aquilo. Toda vez que Deus quer destacar algo para nós, ele vai repetir isso. E ele repete 170 vezes nesse salmo, nesse acróstico, a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia. E ele usa 10 termos. Vamos dar uma olhada nesses termos. Versículo 1, alguém lê rapidinho. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Lei do Senhor. Ele usa a lei do Senhor. Versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e purifica-me no teu caminho. Teu
caminho, outro sinônimo da palavra do Senhor. Versículo 36. Inclina meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Exato. Na versão daqui é testemunhos, na minha é estatutos, mas tem testemunho também. Mas algumas versões elas escolhem outro tipo de palavra. No meu é estatutos. Amém? Amém. 4, versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Nos teus preceitos, olha que lindo. Meditarei nos teus preceitos. Preceitos, o versículo 171. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os seus estatutos. Os teus estatutos, decretos, está na minha versão. Está vendo? Ó? São palavras. O sexto, versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Mandamentos. O sétimo, o versículo 102. Não me aparte dos teus juízos, pois tu me ensinas. Teu juízo ou tuas ordenanças na minha versão. Versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Tua palavra. Uma das que mais repete é esse. O 9, o 138. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. Os teus testemunhos. E o último, versículo 107. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. A tua promessa. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. 10. Nesses 10 sinônimos. Aí ele se repete, mas ele usa 10 sinônimos da palavra de Deus para em 170 vezes. No capítulo 176 versículos, ele repete. Por isso que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela é completa. A ideia de pegar o alfabeto todo é mostrar que a palavra ela é suficiente, ela é completa, ela não precisa de emenda, ela não precisa ser atualizada. Aleluia, porque ela é completa, ela é o suficiente para nós. Por quê? Porque ela é palavra de quem? Deus. Diante de Deus, quem precisa de atualização somos nós. Concorda ou não? Não é a palavra dele. Glória a Deus. É isso que ele quer mostrar aqui. Lutero diz assim: a Bíblia não é antiga e nem moderna. A Bíblia ela é eterna. Vamos anotar aí. Ele fala: a Bíblia não é antiga e nem moderna. A Bíblia é eterna, ela está além dos tempos. Aleluia! E é isso que ele expressa num salmo como esse. Aleluia! Estão vendo a grandiosidade? Portanto, aqui o autor se esforçou muito para em 170 vezes falar a palavra de Deus, mostrando o que é precioso, o quanto ela é valiosa, o quanto temos que dar atenção a essa palavra. Amém? Por isso esses 3 aspectos destacam para nós, que a gente possa entender a questão do autor, a questão aqui do tema principal e da forma artística que ele escreve esse salmo, já destaca para nós o quanto a palavra de Deus é importante. Amém? Por isso que agora vamos ver esses pontos que eu destaquei. De novo, são vários. Amém? Mas eu quero trazer esses que eu achei importante. E alguns versículos que falam desse tema, e a gente vai ler bastante agora. O primeiro ponto que a palavra de Deus traz para nós, sabe o que é? É a felicidade. Vamos acompanhar os versículos rapidinho. Versículo 1 novamente. Poucos são felizes os que andam em caminhos
bem-aventurados, mais do que felizes. O versículo 2: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. de novo, bem-aventurado é mais do que feliz. Versículo 14: Porque tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. exato, a minha versão: regozijo-me em seguir os teus testemunhos. Aleluia. Palavra de alegria, tá vendo aí? Versículo 16: prazer nos decretos. Terei prazer nos decretos. O 24: Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. é o meu prazer, a minha alegria. Tá vendo aí? A gente leu o 24, agora o 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Esse é importante. Tá vendo os sinônimos também aí para alegria? Esse é muito importante. Satisfação. 35. Pincelei. 47. Eu os amo. Fala também do prazer, né? Dos mandamentos do Senhor. O 70. Opa. Peraí. Quer fazer de novo, ler? Tenho prazer na tua lei. Pode ver o próximo, Jaque, 72, né? Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Olha esse aqui. Para mim, vale mais a lei da tua boca do que milhares de peças de ouro e prata. O ouro e a prata traz o que para muitos? Deus, a tua palavra vale mais do que isso. Aleluia! Captaram aí? 77. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu diga, pois a tua lei é a minha delícia. É a minha, olha que legal essa versão. A minha fala, é a minha alegria, a minha delícia, fala aí, a minha alegria. Delícia da ideia do Salmo 19, que eu falei, que ele compara, que a palavra do Senhor é mais doce do que o favo do mel. É essa a ideia aí. Aleluia! Vocês estão captando a ideia da alegria aí, nesses versículos? Não? É o 92 agora, né? Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. O meu prazer, se não fosse o meu prazer, há muito teria eu perecido na minha angústia. Quantos por cento que cai o sentimento de depressão? Quando a gente lê pelo menos 4 vezes? Se não fosse a tua lei, eu estaria caindo na angústia. Glória a Deus! Gente, vocês estão entendendo? O 111 agora, né? Eles são a alegria do meu coração. Aleluia! Glória a Deus. É maravilhoso. 143. Quando a aflição e a angústia pesam sobre mim, encontro prazer nos teus mandamentos. Ou seja, de novo, quando eu vou ler a palavra, o sentimento de depressão, de angústia vai saindo. Aleluia! Aleluia. E a última, foi 148, agora o último 174. Eu sei pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. A tua lei é o meu prazer. Queridos, vamos fazer uma análise simples aqui, sendo bem sincero. O que está por trás de tudo aquilo que o homem busca hoje? Ou melhor, tudo aquilo que o homem busca, ele busca porque ele quer encontrar o que atrás disso? Felicidade, prazer, alegria, sair da angústia. Não é isso? Por que o homem procura dinheiro hoje? Porque ele acha que o dinheiro vai comprar com isso aí. Quem já ouviu falar? Dinheiro não compra felicidade, mas compra carro, compra casa, compra segurança, compra conforto, compra bons restaurantes. E tudo isso o quê? Traz alegria, certo? Então o homem no fundo, mas a gente vai entrar nisso. É temporário. O homem busca poder, fama, por quê? Porque ele atrás disso ele acha que vai ser feliz. Então tudo
o homem busca, é porque ele quer lá no fundo encontrar o quê? A felicidade. E nós lemos 14 versículos onde deixam claro que a felicidade está aonde? Na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia. É aqui que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E quando a gente olha esses 14 versículos, fica claro então que só existe uma fonte da verdadeira felicidade. Por que eu falo verdadeira felicidade? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer como. E se a gente pegar tudo isso que o homem busca e dar uma resumida, o que ele busca no fundo mais é o dinheiro, porque acho que o dinheiro vai trazer tudo isso para ele, certo? Dinheiro, e a palavra de Deus fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Ele acha que o dinheiro vai trazer tudo isso para ele. E por que o dinheiro não é a fonte da verdadeira felicidade? Por que o dinheiro não é a fonte da verdadeira felicidade? Porque o dinheiro, ele não dá algo que a Dani leu no versículo 35, que é a palavrinha satisfação. Ele até te dá uma alegria, mas ele... Sabe por quê? Vou tentar explicar. Porque quando sair daqui a 6 meses, ou não sei quando vai sair, mas daqui a pouco vai sair, o iPhone 16 Pro Max Turbo Plus, o seu iPhone 15 Pro Max Turbo, não é brincando, Turbo Plus é o primeiro. Você comprou ontem, que você saiu super feliz da loja, como fosse o melhor dia da sua vida, você vai olhar para ele assim, ó. Ah, eu quero 16 Pro Max Turbo Plus, astronauta master da NASA. Eu quero esse. Aquele aí que você comprou ontem, que te deu uma alegria, você vai olhar e não vai dar mais. Por isso, essa é a diferença do dinheiro para satisfazer. E a palavra que vemos no versículo 35, satisfação. A palavra de Deus satisfaz. Eu não preciso de mais, Glória a Deus. eu só preciso dela. Aleluia! Glória a Deus! A palavra, ela satisfaz. Por isso que eu falei, eu não sou hipócrita. O dinheiro traz sim felicidade, mas é momentâneo. Sempre vai ter mais um pouco. Compra um carro, está feliz, daqui a pouco, não é? Uma casa, talvez ficou pequena, não é? Mas a palavra de Deus não, ela satisfaz. Por isso que no versículo 72, que a Jaque leu, fala que ela é mais valiosa do que milhares de peças de prata e de ouro. É mais do que isso. Amém? Porque ela satisfaz. Independente da circunstância, você está satisfeito em Deus. Aleluia! E isso é a verdadeira felicidade. É aí que está a verdadeira felicidade. Eu não preciso de um outro emprego, eu não preciso de uma outra casa, eu não preciso de outro carro, eu preciso estar satisfeito em Deus, porque não são as coisas em volta que vai trazer essa situação, mas é a palavra de Deus. A gente tem que experimentar isso. Portanto, a palavra de Deus, ela é preciosa porque ela é a única fonte da verdadeira felicidade que tanto o homem procura. Amém? E é uma felicidade de dentro para fora, não de fora para dentro. Está aqui, você está satisfeito. Aleluia. Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 12, 4:12, a gente conhece o 13, né? Posso todas as coisas que me fortalece. Mas no 12 ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, seja passando necessidade ou tendo fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a palavra de Deus nos leva a Deus e Ele nos preenche, Ele nos satisfaz. Querido, se você está insatisfeito com alguma coisa, começa a ler. Começa a ler. Começa a buscar. Está difícil alguma coisa? Começa a ler. Isso vai te dar satisfação.
Isso vai encher o seu coração. Nós vimos a pesquisa ali. 4 vezes por semana só. Imagina se você lê todo dia. Glória a Deus. Davi fala lá no Salmo 19 que eu citei, né? Ele fala: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Aleluia! Glória a Deus! Isso traz a felicidade. Eu pergunto: quanto que eu tenho me alegrado com a palavra de Deus? Em que fonte eu tenho buscado a felicidade? Será que é na palavra de Deus? Será que é ali que eu tenho buscado? Será que é aqui que eu tenho, é aqui que tem me alimentado? Eu estou mostrando para você tudo isso, para você sair daqui igual aquela que você viu, aquela picanha, entendeu? Sai daqui e comece a devorar, porque é maravilhoso a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu vejo, que aí é importantíssimo, ele se repete mais vezes do que a palavra felicidade, é a obediência. Agora vamos ler lá. Vamos lá, gente, rapidinho. São bastante versículos, mas eu quero fazer questão da gente ler. Amém? O versículo 2 a gente já leu, pode falar, mas o versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente todos observassem, obedecessem. Mas a minha versão fala: para que sejam finalmente obedecidos. Aleluia. Versículo 8. Obedecerei aos teus estatutos, nunca me abandones. Obedecerei. Olha aí, versículo 17. Ser generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E observe, obedeça na minha versão, amém? Versículo 22. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Aleluia. Versículo 33 a 33 e 34. Pode ler junto. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Obedecerei, a ela obedecerei. Está vendo quantas vezes aparece aí? Agora o 55 ao 57, 3 versículos. Alguém com a voz bem alta aí. Lembra-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Aleluia. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Guardaria, aí usou a versão de mais de todas as palavras, eu obedecerei na minha versão. Aleluia. Versículo 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Ao observar, ao obedecer os teus mandamentos. 63. Pessoal lá de cá, vamos lá. Que guardam os teus preceitos, obedecem os seus preceitos. Qual que a gente parou? 63. Agora 69. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos. Obedeça os teus preceitos. 88. 88. Pode ir. Preserva a minha vida pelo teu amor, obedecerei aos estatutos. Obedecerei. Aleluia. Amém. Vamos lá, no 101. Desviei meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Guardar a tua palavra. 106. Jurei e confirmei o juramento de obedecer os teus retos juízos. Obedecer, jurei, guardei, vou obedecer. 112. Estou decidido a cumprir os teus estatutos para sempre, até o fim. Aleluia. 115. Obedecer aos mandamentos do meu Deus. 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os obedece. Aleluia. 134. Resgata-me da opressão dos homens, para que obedeçam aos teus preceitos. Obedeça aos teus preceitos. 136.
Ele chora porque a lei não é obedecida. É por isso que alguns acham que é Jeremias. Exatamente, muito bom. 145 e 146. Procurando de todo o coração, responde-me, Senhor, eu obedecerei os teus testemunhos. Aleluia. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei os teus estatutos. Quantas vezes ele está falando de obedecer? 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Porque não observa, não obedece, ele se aflige porque não obedece. Por isso que, de novo, mais uma vez, Jeremias ainda. 167, 168 para acabar. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Aleluia. E eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Observado, obedecido, a ideia é a mesma, amém? Queridos, olha, são 26 versículos que ele repete a questão da obediência. Glória a Deus. De novo, como eu falei na introdução, quando falamos sobre o tema principal, a questão da repetição. Se ele repete, é porque é importante. Aleluia. Eles usavam, os judeus, como eu falei, né, esse recurso literário para chamar a atenção aqui. Fica claro então que a obediência é um ponto de destaque nesse salmo. Por quê? A obediência é destaque. Por que a obediência é destaque num salmo onde o maior destaque é a palavra? Porque não adianta eu conhecer se eu não obedecer. Não adianta eu saber, não adianta eu ler se eu não colocar em prática. Por isso que a gente consegue fazer esse link entre o maior tema que ele faz, que ele mais repete, com o segundo tema que ele mais repete, que é a obediência. Por que, queridos? Porque sem obediência não adianta nada. Sem obediência não adianta nada. Jesus ensina esse princípio e deixa claro esse princípio que temos que obedecer no final do seu maior sermão, do maior sermão de todos. O texto conhecido, acabamos de cantar. Eu falei que o Edgar falou. Firme fundamento. A rocha, quero ficar na rocha. Como que eu me firmo na rocha? Vamos ler o texto? Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Então tem aqui para vocês a Bíblia. Diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Quem tem alicerce sobre a rocha? É o homem que fez o quê? Construiu a casa e fez o quê? Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Pronto. Obediência. Vamos seguir. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, e ela caiu, e foi forte a sua ruína. Queridos, aqui é interessante. Jesus destaca dois homens. Jesus destaca que ambos ouviram a palavra, certo? Porque ambos têm uma casa. Ambos ouviram a palavra. O importante não é ter uma casa, ouvir a palavra, saber, mas aonde você vai firmar essa casa. Porque na hora que vier os ventos e vem para todo mundo a chuva, se você não estiver firmado na palavra, a rocha, que a palavra é Cristo também, e quem é que está firmado? Aquele que ouve e pratica. Não é só ouvir, queridos, é viver, é aplicar. Quantos muitas vezes têm anos de igreja, conhece, ouviu o que não sabe contar quantas pregações já ouviu na vida, mas a vida parece que não anda, parece que as coisas não acontecem no emprego, parece que as coisas não acontecem na vida pessoal, parece que as coisas não acontecem nos relacionamentos, no casamento, no relacionamento com os filhos, parece que as coisas não andam. Por quê? Porque conhece, mas não. Aí a casa está onde? Tombada na areia.
Obediência. Praticar a palavra. Colocar em prática é o que é o mais importante. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, quem sustenta a nossa vida ou a nossa fé é a obediência à palavra e não apenas conhecê-la. Isso é o que Paulo fala em Romanos. Romanos capítulo 10, 21. O 21 não, um pouquinho antes, o 17, ele fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir palavra. Mas o que é ouvir a palavra? Porque lá no voltar aqui, Jesus falou: o cara que construiu a casa na rocha e o cara que construiu na areia, ambos ouviram. Então é isso que Paulo está falando? Não está falando de ouvir. O ouvir é o aplicar, é o praticar. Isso está no contexto. Olha o versículo 21. Fala assim: mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eles ouviram, mas não obedeceram. Então ouvir a palavra, meu querido, não é só estar aqui de domingo, não é só você ler em casa, claro que isso vai ajudar, mas você tem que colocar em prática. Quantas vezes deparamos com textos e a gente fala: não, isso aqui é o Antigo Testamento, hoje é graça. E a gente dá desculpa para não fazer aquilo. É ou não é? Temos que ter sabedoria de Deus para aplicar a palavra de Deus na nossa vida. É aquele que ouve, que primeiro, e a fé acrescenta e é viva naqueles que praticam. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas esse ouvir não é só escutar, é praticar, como a gente viu no contexto. Eu sempre gosto desse exemplo. Chego em casa e falo para o Caleb: Caleb, vai arrumar sua cama. Não, pai, já vou. E não vai. Não, deixa eu inverter. Fala para o Felipe: Felipe, vai arrumar sua cama. Eu falo: Felipe, vai arrumar sua cama. Não, pai, eu vou. E não vai. Eu falo para o Caleb: Caleb, vai arrumar essa cama. Ele bonitinho vai lá e ajuda. Quem ouviu a minha ordem? Os dois. Mas quem ouviu de verdade? O Caleb. Quem vai experimentar a fé aumentando? Gente, é isso. Parece tão simples, né? É simples assim. A fé vem pelo ouvir quando nós ouvimos dessa maneira a palavra de Deus. Amém? É isso. Tiago vai aumentar essa ideia quando ele vai falar no versículo 1, versículo 22. Ele fala assim: sejam praticantes da palavra. Tiago 1, 22. E não apenas enganando os outros. Não, enganando a si mesmo. Quando eu só sou ouvinte e não praticante, eu não engano os outros, eu engano a mim mesmo. Eu vou ter uma vida errada, uma vida hipócrita, uma vida falsa. E isso não engana os outros, porque para os outros você acha que está lá, vem aqui na igreja, está santão, está bonitão, está lindão. Para os outros não está enganando ninguém. Está enganando quem? Você. Porque não vive. E é o texto sério. Fala lá: enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Feliz, acabamos de falar de felicidade. Aleluia! É prática. A ilustração que ele está falando aqui: imagina você acorda de manhã, eu sempre falo isso, né? Mas você olha no espelho, aí você vê seu cabelo todo bagunçado, aquela remela amarela, sabe? Tipo, aí você vê a barba, a gente barba com aquela coisa branca aqui, aí você olha no espelho, beleza, vai trabalhar. Esse é o homem que olha e não pratica. Adiantou alguma coisa ele saber que ele precisa arrumar o cabelo, escovar o dente? Adiantou? O espelho fez efeito na vida dele? Não. É isso que ele está falando. Quando nós lemos a palavra, ela é o espelho, ela mostra o que temos que mudar, mostra aquilo que nós temos que trocar na nossa vida e parar de fazer e começar a fazer. Eu leio, eu sei, aí eu saio, não faço, você faz a mesma coisa. É a mesma coisa. Deu para entender? Então por isso que obediência está ligado com a palavra. Não adianta eu só conhecer, eu tenho que obedecer. Portanto, só desfruta
da preciosidade da palavra de Deus aqueles que obedecem os seus princípios e princípios. Só experimenta. Vem aqui, mostrei a foto da picanha. Só vai provar se você for lá no restaurante comer. Você vai ficar só passando vontade. Não vai adiantar muito. E o que nem eu falei, o Fernando falou de fome e sede. É isso. Eu tenho que experimentar essa preciosidade da palavra de Deus. Quanto a isso, D.L. Moody, o grande evangelista do século XIX, ele fala assim, ele na verdade escreveu na capa da Bíblia dele, de muitas garrafais, ele escreveu: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Porque o versículo 111 que foi lido, ele deixa claramente, quando nós nos dispomos o nosso coração para obedecer a palavra de Deus, e a obedecemos, mais vontade nós temos de obedecer. Mais vontade nós temos de obedecer, mais nos afastamos do pecado. E o contrário também, quanto menos eu leio, menos tenho contato com a palavra, o pecado é cada vez mais forte na minha vida. Por isso que ele colocou: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Glória a Deus. É isso que ele coloca. E isso também está muito nítido em dois textos. Um a gente já leu, que é bem conhecido, que é o versículo 11: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar. E o versículo 9: como pode o jovem manter puro a sua conduta? Seguindo de acordo a tua palavra. Aleluia! Obedecendo. Você quer vencer o pecado na sua vida? Querido, dê valor à palavra de Deus. E não só ler, mas praticar, viver. Você vai ver que isso é real e vai acontecer na sua vida, amém? Só que eu pergunto, será que o espelho da palavra de Deus tem sido aproveitado por mim? Será que eu estou aproveitando? Eu estou lendo a palavra e falo: não, realmente isso aí eu preciso mudar. Quando eu me deparo com textos que desafiam a minha vida, será que eu dou desculpas para não fazer ou eu procuro fazer? Como eu falei muitas vezes: mas isso aí é Antigo Testamento, não vale. Vai saber o princípio daquilo, vai saber o que tem em profundo daquilo, porque toda a palavra de Deus é palavra de Deus, amém? E ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como que eram os homens antes da lei então? Tem vários princípios antes da lei, vários princípios antes da lei, que a gente vê Abraão vivendo, Jacó vivendo, nem tinha lei. Aí você vem falar: mas isso aí é lei, acabou. Como assim, querido? Como assim? É princípio, é valor. Temos que olhar e mudar a nossa. Quando eu tenho ouvido a palavra de Deus, como eu disse, que é o que Paulo queria dizer ali, ouvir e praticar, né? E por último, o mais importante, que é o que o Edgar ministrou no começo desse texto, no começo do louvor. Olha o versículo 176. Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Cara, esse autor fechar um trabalho desse com esse versículo, para nós chega a ser quase até contraditório. Por quê? Porque uma obra, quando nós fazemos algo grandioso, o que a gente espera? Aplausos, honra. Olha o que eu fiz, eu sou o cara, olha o que eu fiz. Nossa, todo mundo vai me aplaudir, e vai lá em cima. E aquele orgulho espiritual, porque é uma coisa espiritual para Deus. Mas é o que o Edgar ministrou no começo do louvor: humildade. Ele fala, resumindo o que o Edgar falou, a humildade espiritual. Ele vai fechar o salmo, falar dos seus pecados. Ele fala: andei vagando como ovelha perdida. Essa expressão revela que, apesar de toda a dedicação em conhecer e valorizar a palavra de Deus, repetidas vezes esse autor desgarrou-se desse caminho que ele tanto exaltou. Gente, isso é maravilhoso. Isso é o que eu tenho certeza que o Edgar quis trazer, e eu, Espírito Santo, quis trazer.
Porque a gente precisa abrir dessa humildade espiritual. Não existe super-homem, não existe super-crente, não existe homem impecável, não existe. Somos todos falhos, todos necessitamos do grito de socorro dele, que vem buscar o teu servo. Todos necessitamos da graça e da misericórdia do amor de Deus como lugar. Aleluia! Temos que entender isso, porque depois de um salmo desse, esse cara, ainda mais dentro da cultura que ele via, poderia ser exaltado, poderia ser. Eles gostavam, né? O judeu gosta de exaltar. Por isso tem os fariseus, por isso tem os rabinos, porque os caras andam e acham que são os caras. Isso é levado pelas pessoas, as pessoas levam isso. Mas quando nós temos esse contato com a palavra de Deus, o que gera em nós, na verdade, é essa humildade. É reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, não somos nada. Aleluia! Ensina também para nós não ficarmos com aquela coisa, a gente tem aquela tendência de apontar homens, né? Não, fulano de tal, esse aí, nossa, esse está em outro nível. Nossa, esse... Cara, quer ver se o homem foi está em outro nível? Se ele tem esse coração humilde. Se aquilo que ele faz e fala, e hoje tem muitos pastores na mídia, né? Ou não? Muitos cantores que as pessoas. A gente fala muito dos católicos, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente exalta esses nomes, esses homens, a gente coloca eles num patamar que é inatingível para a gente. É errado isso. Deixa eu corrigir aqui. Não estou falando que não temos que ter pessoas como referência, não é isso. Paulo nos ensina isso, seja meus imitadores e pessoas justas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando quando a gente exalta a pessoa demais. Uma vez eu vi o Caio Fábio falando, acho que eu já falei isso aqui. Ele, na verdade, está tentando justificar o seu erro. Ele falou, eu caí porque as pessoas me colocaram lá em cima. Ele tenta, a Globo vem atrás de mim quase todo domingo para passar no Fantástico. Ele teve uma forma muito boa. E eu não soube lidar com isso, e aí ele é o contrário do que esse salmista está ensinando. Humildade. Reconhecer que sem Deus, se eu não clamar aqui para que o pastor, o verdadeiro pastor que é Jesus, venha e me socorra, não adianta nada. Eu tenho esse profundo conhecimento. E deu para entender? Na verdade, quem tem esse profundo conhecimento, como ele expõe aqui, tem na verdade essa atitude. Tem humildade espiritual. Aleluia! Não quer ser o cara, não, você é isso, eu sou homem. Aí, por quê? Porque eu quero que a glória seja de Deus. Aleluia. A minha vida tem que trazer glória para Deus. 2 versículos para a gente caminhar para o encerramento. Versículo Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam suas boas obras e glorifiquem a vocês. É isso? Não. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Quer saber se o homem é de Deus? É quando você olha para ele e você vê Deus, você glorifica a Deus, não é? Aleluia! Essa é a diferença. E o outro texto, 1 Pedro 2,12. O que eu li é Mateus 5,16, quem está anotando. Esse é 1 Pedro 2,12. Fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês, que vocês praticam, e glorifiquem quem? A Deus no dia da intervenção. Aleluia! Então a nossa vida tem que gerar glória para Deus, não para nós. Essa é a diferença, e é isso que eu vejo no último versículo desse salmo. Aleluia! Essa humildade verdadeira, humildade espiritual verdadeira. Ou seja, nossas obras devem levar as pessoas a glorificar a Deus e não a nós. Temos que ter uma humildade que faz as pessoas enxergarem Cristo em nós e não nós. Amém? Talvez seja por isso que é um texto anônimo. Talvez seja por isso que nós não sabemos quem é o escritor. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, só desfruta da preciosidade da palavra de Deus aqueles que são humildes e buscam glorificar somente a Deus em suas vidas.
Aleluia. E entendem que depende de Deus. Sabe o que é o mais lindo? Quanto mais nos deparamos com a palavra, mais nós temos essa vontade de depender de Deus. A gente não vai achar que a gente consegue, que a gente pode, que a gente é. Não, a gente vai depender cada vez mais de Deus. Billy Graham, que está aí na tela, ele fala assim, falava assim, né? Quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa de sua incapacidade em tudo e em todos. Até no diabo, muitas vezes. Ah, mas o diabo. Ah, mas foi o diabo. Acho que o diabo vai chegar lá, não sei. Você foi por conta própria. Você está fazendo por você. Tenho culpa não. Porque muitas vezes a culpa até do diabo. O cara não consegue. Ai, foi o diabo. Que diabo, querido? Então, tem respeito aí. Se coloca aí na posição, pô. O diabo vai olhar para ele, esse aí. Não fiz nada não. É você que está falando. Por quê? Quer colocar a desculpa nos outros. Mas os sábios, porém, reconhecem seus erros e buscam em Deus corrigi-los. Aleluia! É o que o salmista termina. Ele não termina se exaltando, ele termina reconhecendo os seus erros, entendendo que é Deus que vai ajudar. Porque ele fala: vem em busca do teu servo, pois não me esquecerei dos teus mandamentos. Aleluia! Será que as pessoas veem Deus em minhas atitudes? Será que a minha vida leva as pessoas a glorificarem a Deus? É isso que temos que analisar. Como disse no começo, pode passar, agora vai dar mais fome. Estamos perto dele. Falei esse salmo que a gente fica com essa vontade. De uma forma que acho que o seu estômago está virando aí para sair daqui com uma churrascaria. Tenho certeza que deve estar. Saia daqui com esse mesmo desejo de devorar a palavra de Deus. Saia daqui com isso. É isso que esse salmo está nos ensinando. É isso que esse salmo está nos revelando. É isso que esse salmo mostra para nós. E eu sinto muito forte no meu coração essa chamada de Deus para nós como igreja, para buscarmos e lermos a Bíblia. Minha mãe, acho que deve ter falado no Conto das Mulheres, né? Falou um pouquinho disso na última vez. Ela tem feito, tem lido. A próxima vez que eu ministrar, eu vou falar disso, porque é maravilhoso, gente. Eu vejo Deus nos alertando para isso. Começou a ler a Bíblia de novo. E se o ano passado o grande teor daquilo que Deus falou para nós é santidade, buscar Deus, não tem outra forma de sermos santos se não ler a palavra. Sabe, todas as ricas bênçãos que o Akira falou lá de Efésios 1 estão aqui. Estão todas elas aqui. Você só não toma posse dela porque você não conhece, não sabe, não tem interesse de ter. Vai atrás, busque, leia a palavra de Deus. Por isso que eu concluo com essa frase. Pode passar aí. A palavra de Deus é o bem mais precioso que temos. Por isso se alegre nela. Obedeça os seus preceitos. E assim viva humildemente para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Deus, o Senhor deixou para nós tudo aquilo que necessitamos. E nesse salmo, o Senhor inspirar esse salmista a colocar todo o alfabeto, é dizer para nós que exaustivamente o Senhor está aqui. Tudo que necessitamos está aqui. Por isso, Pai, eu clamo, nos dê esse desejo, essa vontade de ler a Tua palavra. E não só ler, mas ouvir a Tua palavra, como nós aprendemos o que é ouvir.
vivemos para a Tua glória. Nos ajude como Tua igreja. Muito obrigado por esta palavra. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Como Deus é bom. Não é bom? Só não pratica aquele que não tem interesse. Tudo isso que Deus está começando no ano falando conosco é parte daquilo que você coloca o desejo no teu coração. E o Espírito Santo nos inspira a isso. Essa semana, quando eu cheguei de férias, a primeira coisa que eu fui numa livraria e comprei mais 3 Bíblias. Existe uma versão que há muito tempo estava sendo programada para vir e se mostrar publicada em português, né? Que é essa versão da King James, de 1601, onde houve autorização do próprio rei James em publicá-la. Foi feita a tradução do português e tem um aspecto muito próximo do original do hebraico. Se você pegar o Salmo 119, que o Espírito Santo usou a vida do pastor Tiago agora, vem todas as letras do alfabeto hebraico de 8 em 8, está aqui já. Só que eu comprei a outra Bíblia de estudo. E não só comprei a Bíblia de estudo, comprei uma outra King James para dar de presente para uma pessoa. Então fui lá e comprei 3. Por quê? Porque Deus colocou um desejo no meu coração de não só ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia versículo a versículo. Então eu fui buscar a King James completa de estudo. Tiago viu, está em cima da minha mesa lá em casa. E eu comecei a estudar, versículo por versículo, e levando a interpretação de cada texto, de cada versículo, não original hebraico, para mim poder entender um pouco mais aquilo que durante 50 anos eu já tenho vivido. Glória a Deus. Portanto, é Deus confirmando tudo conosco nesse começo de ano. O começo de ano é muito simples. Que o seu 2024 seja um ano cheio do quê? Eu desejo que o teu 24 seja um ano cheio de paz, amor, alegria, saúde e prosperidade. Não é assim não? Por que você anda ansioso? Olha as aves do céu. Só tem 2 patinhas para ficar em cima do fio e se balançar. Mas ela não planta, não colhe, mas o Senhor as alimenta, sustenta. Faz um monte de mosquitinho sair lá do lugar dele, para voar na perna dele, pega o biquinho e alimenta. Não é assim? É assim ou não é? Olha os lírios do campo. Eu afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E o passarinho vai lá no riozinho, bica a água lá e bebe água. Não é assim? No riacho? Portanto, eu e você temos uma preocupação como seres humanos natural. E o Espírito Santo falou no Salmo 119, usando a vida do humilde autor do texto, como nós devemos nos comportar nesse ano 2024. Quem quer ter para comer? Levanta a mão.
Quem quer ter comida todo dia na mesa? Levanta a mão aí. Quem quer ter uma água boa, pura, cristalina para beber todo dia? Levanta a mão. Eu também quero. Quem quer ter saúde? Viver uma vida saudável, sem nenhum tipo de enfermidade? Levanta a mão. Outra. A receita é simples. Rapidinho aí. Quem pode ler para mim? Êxodo 23, 25. Está aqui, ó. A receita. Êxodo 23, 25. E a receita foi dada hoje pelo Espírito Santo, usando o Salmo 119. Servireis ao Senhor vosso Deus. Pera um pouquinho. Olha só, um voz bem forte. Quem quer ter o de comer, de beber e ter um corpo sadio, o que você tem que fazer? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. A receita está aqui. Ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. A receita de hoje do Salmo 19. Você vai ser feliz, e Deus quer que você seja feliz. Amém. Mas Ele quer que você obedeça. Olha só. Obedecer é servir ao Senhor. E se você servir ao Senhor, você vai ter o quê? Comida, bebida e saúde. É só isso que a gente precisa. Dinheiro? Para que dinheiro? Ele vai te dar para pagar as contas. Vai ou não vai? Mas a nossa casa lá no céu é de ouro. Vai ter uma rua, papai, lá no céu. Eu vou pedir permissão para o Senhor, para todo mundo morar perto. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Presta atenção no que Deus falou conosco nessa manhã. Por favor. E leva. Bem firme no teu coração. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Tiago sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Queridos, estamos encerrados com o nosso culto. Porém agora eu vou passar alguns avisos. No próximo dia 3 nós vamos ter assembleia. Nós temos que fazer semestralmente. Então nós nos reunimos em a diretoria executiva da igreja, e no primeiro domingo de março nós teremos a nossa assembleia. Porém, nós teremos agora, no próximo Dia 3 de fevereiro. dia 3 de fevereiro, a reunião com a diretoria e os líderes de departamento. Amém? Então, presta atenção, os líderes de departamento. Vamos começar as atividades do ano. Então, no dia 3 de fevereiro, não no domingo, não no sábado que vem, mas o outro, já vamos introduzir quais são as atividades. Então, departamento infantil, departamento dos jovens e adolescentes, as mulheres, os homens, se preparem já para poder trazer, para nós nos organizarmos para fazer o referendo. Dia 27 de janeiro vai ter o culto das mulheres, é isso? Primeiro culto do ano, né? Não é isso? Então continua as atividades das mulheres. Eu acho que abaixou bem toda a pizza que comeram no final do ano. Então agora vão começar as atividades, se alimentaram bem, e agora vai começar as atividades dia 27 de janeiro. Mas a gente vai se reunir para isso. Glória a Deus, queridos. Vamos trazer em assembleia também algumas orientações e vamos estar firmes. Um outro aviso também está aqui. Sobre o batismo. Algumas pessoas já vieram procurar os pastores da igreja falando sobre a necessidade de estarem se batizando. Então,
aqueles pais, aqueles irmãos que estão no nosso meio, que querem passar pelas águas do batismo para cumprir a segunda ordenança do Senhor, então procure, que nós já estaremos nessa assembleia também já marcando a data do batismo. Fala com o pastor Tiago, dá para fazer os cultos, as lições preliminares para o batismo, ok? Glória a Deus. E agora eu vou dar uma notícia muito triste, que no nosso coração, como pastor da igreja, está muito triste em poder dar, mas ela tem que ser feita, por uma questão de sabedoria e prudência. Durante esses 15 anos que a igreja Abba Pai está atuante, nós vamos ter que, a partir do mês de fevereiro, não mais ajudar 15 famílias que nós estávamos ajudando financeiramente. Temos que cortar. Eu venho alertando a igreja desde novembro, dezembro, talvez antes, com a questão das entradas de dízimos e ofertas da igreja. E nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser cautelosos. Sabemos que existe uma dificuldade muito grande em todo momento que o país está vivendo. Os empresários estão sofrendo, há uma diminuição tremenda em termos de negócios a realizar. Algumas empresas já faliram, já fecharam suas atividades. A Toyota fechou a sua maior fábrica, nunca fechou nenhuma fábrica, fechou aqui no Brasil, a unidade lá de São Bernardo. A General Motors mandou mais de 5 mil funcionários embora. Lojas de departamentos do varejo estão falindo. Casa Bahia, a Marilu, todas essas empresas estão com prejuízos absurdos. E a gente sabe da dificuldade. O Walmart saiu do Brasil, não suportou a pressão da administração tributária desse país e foi embora do Brasil. E é uma das maiores redes varejistas dos Estados Unidos, com mais de 1.700 lojas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não aguentou a pressão e sumiu, foi embora. Ah, mas tem o Sam's Club, pastor. Não é mais Sam's Club, é Carrefour agora. Só não mudou o nome, mas é Carrefour. Então a gente sabe da dificuldade financeira que muitos estão passando. E a gente tem sofrido, não só a nossa igreja. Eu tenho conversado com outros pastores. A receita de muitas igrejas diminuiu demais. Mas a gente aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O que entra na nossa igreja hoje dá suficiente para a gente pagar os nossos compromissos principais de aluguel, consumir a parte administrativa de água, luz e tudo que a gente precisa para exercer as nossas atividades. E a gente tinha um propósito de abençoar as famílias que precisavam ser abençoadas. Muitas das famílias já foram abençoadas, que não precisam mais de recursos, mas 15 famílias agora que recebem recursos financeiros da igreja, a partir de fevereiro não estarão mais recebendo. A administração da igreja vai estar falando com eles diretamente, e isso corta o meu coração, porque há 15 anos a gente faz isso. Tem alguns irmãos que estão aqui hoje, que estão me ouvindo falar, que já foram assistidos pela igreja e foram abençoados em momentos críticos financeiramente no seu lar. E a igreja esteve presente e nunca reivindicou absolutamente nada em troca. Glória a Deus. Portanto, quarta-feira a gente volta com o relógio de oração. Não vai ser a mesma que foi colocada. Vocês vão colocar o seu nome lá. Todo mundo vai colocar. E não esqueça de orar pelas finanças da nossa igreja, para que os irmãos que têm as suas receitas permaneçam com elas. Que Deus abençoe os empregos dos irmãos que estão trabalhando, aqueles irmãos que não estão trabalhando, que não estão tendo uma remuneração,
que realmente Deus possa estar abençoando, e segurando e sustentando. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quem dá dízimo na igreja, quem dá oferta. Ninguém da diretoria, nem eu, nem o Akira, nem o Edgarzinho, nem o Tiago. Nós não sabemos quem dá o dízimo, quem devolve o seu dízimo. Nós não sabemos e não temos o interesse de saber quem é. Isso é uma deliberação de cada pessoa. Mas tem pessoas que não é adepto à filosofia do dízimo. Isso é coisa do Antigo Testamento. Pois é, meu irmão. Dízimo não é uma lei. Dízimo é simplesmente um procedimento de obediência a Deus. Só isso. O dízimo precede a lei. Abraão é antes da lei, e ele dizimou a Melquisedeque. Ele deu dízimo a Melquisedeque, que é da ordem da linhagem sacerdotal de Jesus. Meu irmão, eu resolvi falar sobre esse tema depois que nós já fizemos os nossos dízimos e ofertas, para não dizer que o pastor está apelando, não. Meu irmão, quer ser abençoado? Faça isso. Procure ofertar ao Senhor e devolver a Ele o que Ele já te deu. Ah, pastor, você é daquela igreja que você tem que dar 10% para Deus? Não. Eu sou da igreja que Deus me dá 100%, Ele me dá 90% e fica só com 10%. É diferente, né? Glória a Deus, queridos. Olha, para que a gente retorne a ajuda dessas pessoas, porque elas precisam. A gente sabe que elas precisam. Mas no momento, a partir de fevereiro, não vai ter condições. Nós temos que honrar. Eu não posso chegar no dia 20 do mês e perguntar para o Akira: tem o dinheiro do aluguel? Ele fala: não tem, pastor, não tem cabimento isso. Não pode acontecer isso. Deu para entender, amado? Nunca aconteceu. Glória a Deus. E nunca vai acontecer. Amém? Nós não podemos deixar aqui a irmã que nos auxilia aqui, a irmã Cristiane. Ela é membro de uma outra igreja que limpa esse salão e limpa todas as dependências. Ela vinha aqui 8 vezes por mês para limpar, e chegar para ela e falar que não tem o dinheiro para pagar. Isso não tem cabimento. Não existe a mínima possibilidade disso. Não tem a mínima possibilidade de irmãos virem ao culto e não ter um papel higiênico ou um papel de mão para poder enxugar a mão, ou uma água para beber, ou uma luz. Pastor, por que nós estamos no escuro? Não, porque não tivemos dinheiro para pagar a conta de luz. Isso nunca vai acontecer. Amém, amados? Glória a Deus. Mas para isso, os recursos que entram com a fidelidade dos irmãos que estão aqui têm acontecido. Glória a Deus, queridos. E temos que sustentar a obra lá do carro, que é o dinheiro que entra no globinho aqui. Glória a Deus. Todo o dinheiro que entra no globinho aqui vai para o centro terapêutico lá no carro, e isso não pode deixar. Aqueles homens que estão se recuperando, que não tem dinheiro, já gastaram tudo na casa dele por causa das drogas, já venderam televisão, geladeira, tudo. A igreja, a família está nocauteada financeiramente, eles não podem pagar para ficar lá, mas eles tomam café da manhã, almoçam, eles tomam café da tarde, jantam, e aí um chazinho à noite e vão dormir, e tem todos os equipamentos e todos os produtos de pasta de dente, limpeza e higiene, todo, e está lá no lugar. E tem que pagar também a luz do local. Os homens que trabalham, que são os coordenadores, que são remunerados, são pagos. Ninguém é ali, trabalha deliberadamente e não recebe. Todos que trabalham ali recebem por estar trabalhando ali no centro de recuperação. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão comigo, não? Então, se você veio, recebeu a orientação do Senhor e está saindo abençoado daqui, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Amém. Obrigado, Pai,
muito obrigado por tudo que o Senhor falou por nós e nos alertar da importância da tua palavra e da obediência nela, e viver e servir a ti. Como é importante. Obrigado pela tua presença, Senhor, através do teu Espírito Santo que está neste lugar. Eu abençoo a cada família, eu abençoo a cada irmão, a cada irmã. Pai, em nome de Jesus, que a semana seja uma semana abençoada na vida deles. Que os seus anjos poderosos que o Senhor já designou estejam com eles a cada momento, livrando, amparando, cuidando. E não permita nenhuma ação de Satanás na vida dos teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus todo principado, todo demônio, toda malignidade contra os teus filhos, contra a família dos teus filhos, contra os filhos dos teus filhos, contra a esposa, contra o esposo. Se eles estejam nessa hora amarrados, amordaçados, imobilizados, impedidos de ver e agir contra a vida dos teus filhos, e que eles sejam vitoriosos, e que os anjos da linhagem de Miguel, Senhor, possam pegar esses demônios e levar para bem longe dos teus filhos, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, trabalhe em nós, para que durante esse ano possamos fazer aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, e não nos deixe desviar desse planejamento. 1 milímetro se for, não deixe desviar, e não nos deixe errar contra ti. Quando tivermos a um passo para pecarmos, Senhor, nos desvia desse momento. Não queremos entristecer o teu coração. Faça isso por nós, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, hoje e até a volta do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. E toda a igreja de Cristo salva diz amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Teu domingo, a tua semana, em nome de Jesus. Não saia daqui sem abraçar 10.600 pessoas, meu irmão.